nome é Gabriel Valadão e hoje é dia 19/12/2022, às 2 horas e 29 minutos da manhã. Hoje nós vamos estudar sobre 3 assuntos diferentes: reforma protestante, predestinação e livre-arbítrio. Porém, o nosso foco maior aqui hoje é definir se temos ou não o livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio? Antes da gente começar o nosso estudo, como sempre fazemos, escreva no pedaço de papel ou no bloco de notas o que você entende como livre-arbítrio hoje. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo ainda, livre-arbítrio significa usar a nossa liberdade, a nossa própria vontade humana para decidir em benefício próprio ou não, e assim sermos nós os responsáveis pelas nossas próprias ações. Será que temos escolhas na nossa vida? Ou será que Deus previamente nos colocou no caminho sem volta, em um rumo certo, sem nenhum tipo de desvio, onde nós não podemos ter escolhas de fato incisivas na nossa salvação? Mas se então vivemos uma vida que não podemos ter escolhas de fato, então será que podemos ser responsabilizados mesmo pelos nossos próprios atos? Antes de mais nada, o termo livre-arbítrio não está na Bíblia, mas não significa dizer que ele não é um conceito bíblico. Mas vamos por parte. Nossa história hoje começa com um carinha chamado Pelágio de Bretanha, que era um monge da Igreja Católica. Por volta dos anos 400 depois de Cristo, quase que no mesmo ano do último concílio de Cartago, que definiu oficialmente a Bíblia como nós conhecemos hoje, Pelágio disse que o pecado original de Adão apenas afetou a Adão, e não os seus descendentes. Portanto, todos nascemos sem pecado e começamos a pecar porque vemos outras pessoas pecando. Ou seja, as pessoas nascem boas e pecam por causa de influências externas. O princípio de Pelágio sobre o pecado de Adão pararia aqui, mas se analisarmos a fundo o que ele disse, muitas outras coisas seriam implicadas a respeito disso. Pois só através da graça somos salvos, mas se não pecamos, poderíamos ir para o céu sem que a morte de Jesus na cruz tivesse sido necessária. Então entra em cena um carinha chamado Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que era um teólogo e filósofo da época. E Agostinho refuta essa ideia de Pelágio, ressaltando a soberania de Deus sobre nós, usando a própria escritura sagrada para isso. Por exemplo, em Efésios 2:3 diz assim: entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, se por natureza somos filhos da ira, já nascemos pecadores, já nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Então, o pelagianismo, essa ideia de Pelágio, foi considerado uma heresia para a Igreja Católica. E agora, voando mais ou menos 1000 anos no futuro, lá por volta dos anos 1500, durante a Idade Média, em meio ao renascentismo, onde para a sociedade da época a fé e a razão já andavam mais em pé de igualdade, e que o antropocentrismo já tomava o lugar do teocentrismo. Existia um outro carinha chamado Martin Luther, ou o Grande Martinho. Não, o outro Martinho. Esse. Martinho Lutero. Lutero pertencia a uma família bem rígida e religiosa na época. Ele fazia direito numa faculdade no Sacro Império Romano Germânico, que hoje nós conhecemos como a Alemanha, mas na época era formada por feudos e principados. Dizem que um dia Martinho e um grande amigo estavam saindo de um bar, ambos embriagados, e começava uma tempestade muito forte, e um raio caiu em cima desse amigo Martinho e o matou na hora. Mas então Lutero começa a se questionar que se ele tivesse morrido no lugar do amigo dele, ele teria ido para o inferno, e aquilo fica na mente dele. Depois desse choque de realidade, ele volta a frequentar as missas na Igreja Católica, e depois de ler e conhecer mais sobre a vida de Santo Agostinho, ele larga a faculdade de Direito e entra para o monastério agostiniano. Só que por mais que ele tentasse se aproximar de Deus, mais ele se sentia afastado e longe da presença de Deus. Por exemplo, quando ele tinha um pensamento impuro, ele se autoflagelava, igual aquele personagem albino Silas do filme Código da Vinci. E assim ele achava que, pela justiça de Deus, ele deveria ser punido através da dor e do sofrimento, e assim estaria mais próximo de Deus.
Mas então ele acha na Bíblia algo muito interessante. Em Salmos 71, 1 e 2 diz assim: Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Então ele percebe que se pela justiça de Deus nós somos livres, por que é que ele deveria se punir daquele jeito para se aproximar de Deus? Não fazia muito sentido como a Igreja Católica pregava naquela época. Então ele buscou nas Escrituras Sagradas versículos mais parecidos como esse agora. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. E ali ele entendeu que a salvação de Jesus Cristo é através da fé, da graça de Deus, e não através de boas obras ou boas ações. Pois a fé é uma atitude, é uma escolha, e a graça de Deus nos é dada sem nem mesmo merecê-la. Boas obras são uma consequência de uma vida com fé em Jesus Cristo. Boas ações são uma consequência e não a causa. E percebendo isso, e somando também as indulgências, que eram taxas que as pessoas pagavam para poder ir para o céu, e também as relíquias sagradas, que só de ver as relíquias você diminuiria o seu tempo no purgatório. Em 1517, Lutero então desenvolve 95 teses contestando princípios da Igreja Católica que não eram baseados na Bíblia, e os prega na porta da Igreja de Wittenberg. Podemos resumir as 95 teses de Lutero nas 5 solas da Reforma Protestante: sola fide, somente a fé; sola Christus, somente Cristo; sola Escritura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; e sola Deo gloria, somente Deus a glória. Mas Lutero não queria dissolver a Igreja Católica e muito menos separar a Igreja Católica. Ele queria que ela fosse renovada, que ela fosse reformada, e por isso ele protestava contra esses princípios que não eram bíblicos. Ele queria que a Igreja Católica parasse de seguir os próprios princípios e começasse a seguir os princípios que estão na Bíblia. O que não adianta muito, porque em 1521, no julgamento chamado Dieta de Worms, a Igreja Católica excomunga Lutero. Para não ser morto por heresia pela Igreja Católica, um dos príncipes favoráveis a Lutero o sequestra e o leva para o seu castelo, para que ele ficasse em segurança. Mais para frente, Lutero traduz o Novo Testamento do latim para o alemão, influenciando assim a alfabetização de milhões de pessoas na Alemanha. Os seguidores de Lutero, que gostaram muito dessas novas ideias que ele trouxe, se juntam e formam a Igreja Luterana. E essa ideia da Reforma Protestante se espalha por toda a Europa como um rastro de pólvora. Hoje nós somos chamados de protestantes porque nessa época essas pessoas protestavam contra certas práticas da Igreja Católica. As ideias de Lutero foram tão fortes que influenciaram Calvino na Suíça e o rei Henrique VIII na Inglaterra, que mais para frente acaba criando a Igreja Anglicana, que posteriormente causou a grande perseguição aos protestantes na Inglaterra naquela época, que fez com que Thomas Hallowes e John Smith fugirem de lá para Amsterdã, na Holanda, e lá eles se encontraram com um grupo separatista também, chamados Anabatistas, o que causou a criação da Igreja Batista. Falamos sobre Calvino na Suíça. João Calvino, influenciado pelas ideias de Lutero, cria ali as chamadas igrejas reformadas, que posteriormente deram origem às igrejas presbiterianas. Só que João Calvino não parou por aí. Ele começa a elaborar suas próprias teses cristãs sistemáticas e acaba se espelhando um pouco nas ideias de Santo Agostinho quando ele refutou Pelágio lá atrás, dizendo que Deus, em sua onisciência, já teria escolhido antes quem vai e quem não vai para o céu, quem já foi predestinado a ser salvo e quem não foi, criando então a ideia da predestinação. Ou seja, quem acredita na ideia da predestinação são chamados de calvinistas. Ou seja, uma vez que Deus escolhe anteriormente os seus escolhidos,
já nascemos sem nenhum tipo de escolha em relação à nossa salvação. E eles utilizam muito o que está escrito na Bíblia em Romanos 8:29, que diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Em uma versão mais antiga vai dizer que Deus os predestinou. Mas vamos lá. O significado de predestinação é dar previamente um destino para alguém, que é o mesmo que dizer que Deus tem um plano separado para cada um de nós. Mas se vamos chegar neste destino ou não, depende de nós. Anos depois da morte de Calvino, um carinha chamado Jacó Armínio viu que essas ideias sobre a predestinação que Calvino levantou não tinham uma base bíblica muito sólida. Percebeu também que Pelágio lá atrás cometeu muitos erros na sua fala, mas que podemos ter nossas próprias escolhas sim. Ou seja, que podemos arbitrar de forma livre em nossas vidas. Então, os que não acreditam em predestinação e sim em livre-arbítrio são chamados arminianos. Entenda que essa ideia de predestinação é um pouco perigosa, porque se você diz que existem predestinados, existem escolhidos específicos de Deus para serem salvos, você automaticamente está dizendo que Jesus morreu na cruz para esse grupo de pessoas e não para todo mundo. Mas na Bíblia nós vemos justamente o contrário. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Marcos 16,15 diz: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Temos versículos na Bíblia que nos mostram que a escolha é nossa. Em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui nós temos duas condições. Ele está à porta e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ou seja, a gente pode ouvir a voz de Deus e pode ou não abrir a porta, porque tem gente que escuta a voz de Deus e não deixa ele entrar. Em João 7,17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, a decisão é nossa. Outro argumento calvinista é dizer que Deus, em sua soberania, a sua graça é irresistível. Deus é sim soberano a nós, mas a sua graça nos é dada de bom grado, ela não é imposta. Em Atos 7,51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito do Senhor. Veja bem, a questão aqui não é se devemos ou não resistir à graça ou ao Espírito de Deus. A questão aqui é se podemos ou não podemos resistir ao Espírito de Deus ou à graça de Deus. E segundo a Bíblia, sim, nós podemos resistir, mas seríamos um tolo se fizéssemos isso. Depende de nós, mas jamais resista a Deus. Toda escolha existe uma consequência para ela. Em Gálatas 6,7b diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. O livre-arbítrio e a onisciência de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é um ser onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ora, se ele sabe de todas as coisas, ele sabe o caminho que eu vou seguir, as escolhas que eu vou tomar. Então eu não tenho escolha nenhuma. Não é bem assim. Não é porque ele sabe que você não precisa tomar suas próprias decisões. Ele sabe todos os caminhos possíveis da vida de cada um, mas quem determina a rota somos nós. O livre-arbítrio e a onipotência de Deus. A Bíblia também nos mostra que Deus é um ser onipotente. Ele pode todas as coisas. Uma vez que Deus pode todas as coisas, ele poderia, de livre vontade, retirar o poder de escolha de alguém para que aquela pessoa obrigatoriamente fizesse a vontade de Deus. Mas não entenda a onipotência de Deus como algo arbitrário ou ilógico. Tem coisas, por exemplo, que Deus
mesmo sendo um ser onipotente, não pode fazer. É justamente por ele ser onipotente que ele não pode pecar, por exemplo. Então não é porque Deus é um ser onipotente que ele vai se utilizar disso para fazer coisas irracionais e não bíblicas. Vemos um exemplo claro disso na história de Jonas. Deus manda que Jonas fosse pregar a palavra na cidade de Nínive. Jonas diz que não, então ele foge, ele pega o barco. Então há uma tempestade, os marinheiros jogam Jonas do barco, um peixe grande engole Jonas e depois de um tempo o peixe o vomita e assim ele cumpre aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer desde o início. A história de Jonas não é a história de um Deus que te castiga se você não faz o que ele quer. É uma história que Deus nos mostra que sem ele, a morte nos espreita a qualquer momento. E que fazer a vontade dele é muito melhor do que a nossa própria vontade. De dentro do peixe, Jonas percebe que Deus pode tê-lo abandonado, então ele fica com medo, porque ele quase morre. Então ele se arrepende. A partir daí, ele vai até a cidade de Nínive e muita gente se converte com o que ele diz. Deus não impõe o que ele quer, por mais que ele pudesse. Ele demonstra na nossa vida que é muito melhor obedecer do que sacrificar. É melhor prevenir do que remediar. A vontade de Deus é que todos se arrependam das coisas erradas que fazem e passem a seguir o plano de salvação em Jesus Cristo. Em 2 Pedro 3,9 diz assim: O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus não manda ninguém para o inferno porque não o segue. Essa escolha é nossa. Nós que escolhemos esse caminho ou não e recebemos as consequências de cada escolha. Porque a parte de Deus, Ele já fez. E fez infinitamente mais do que merecemos. Ele se sacrificou para que nós escolhêssemos ter uma vida com Ele. E essa foi a maior demonstração de amor que Ele poderia ter feito. Nós nascemos pecadores e precisamos sim da graça de Deus para sermos salvos. Porém, quando entendemos o que é certo e errado, podemos escolher qual caminho seguir. A nossa carne, a nossa natureza humana, que é pecaminosa, sempre vai dizer para escolhermos o caminho errado. Em Romanos 7,19 diz assim: Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas é justamente por isso que precisamos crucificar a nossa natureza humana para sermos seguidores de Cristo. Em Gálatas 5,24 diz: As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Depois que entendemos isso, depois que entendemos que temos uma natureza pecaminosa, precisamos deixá-la de lado para seguir o que a Bíblia nos mostra. Precisamos parar de seguir a nossa própria vontade e escolher seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tomar decisões faz parte da vida do ser humano. É responsabilizar a nós mesmos e não a Deus pelo mal que cometemos. Porque o que Ele quer é ter um relacionamento com a gente. E um relacionamento saudável, ninguém é obrigado a amar ninguém. E como Deus é amor, amor não se impõe, amor se demonstra. E Ele demonstrou que nos ama na cruz. Só nos resta escolher nos relacionar com Ele também. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Coloque nos comentários o que você achou. Vamos trocar uma ideia e eu te aguardo no próximo estudo também, tá bom? Um grande abraço e fiquem bem!